Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, nós continuamos a falar sobre territorialidades. No entanto, enquanto nas aulas anteriores nós versamos mais sobre as concepções clássicas de território, soberania, entre outros pontos, nessa nós iremos ver alguns desafios que essas definições clássicas enfrentam, pensando no contexto contemporâneo. Para pensar sobre isso, nós devemos ter em vista três aspectos centrais, pelo menos, para pensar a realidade da soberania no mundo contemporâneo, no mundo globalizado, que diz respeito à questão dos limites do Estado, a questão das diásporas e também a questão de grupos minoritários como indígenas. Então, pensando nisso, podemos começar tratando sobre a questão dos limites do Estado. E o que seria a questão do limite do Estado? Bem, basicamente, nós vimos até agora que um Estado soberano, ele tem pleno controle de seu território e faz valer as leis sobre seu território. Então, o território que está sob jurisdição de um Estado, nele nós temos os princípios de cidadania e os princípios de legislação, de direitos e deveres, que são determinados pelo Estado ou pela administração do Estado, sem pensar no Estado como um agente autônomo necessariamente. Então, nesse aspecto, o que nós temos lidado, principalmente na questão quando nós trabalhamos com o mundo globalizado, com os grandes problemas que tangem o mundo contemporâneo, é os limites da soberania do Estado no próprio território, que podem ocorrer tanto em escala micro como em escala macro. Então, o Estado ele é responsável pela administração e garantia da ordem, assim como dos direitos em um determinado território. No entanto, nós temos diversos exemplos que evidenciam um vácuo ou até mesmo uma inexistência do poder estatal em algumas áreas do território. Então, nós temos basicamente a situação na qual nós podemos pensar quando o poder estatal ele não chega a um determinado lugar dentro do próprio território. Então, se a gente for pensar na escala microsocial, na escala micropolítica, nós temos muitos exemplos que podem evidenciar esse tipo de situação. Pensando, por exemplo, no próprio caso brasileiro, nós temos diversos lugares em que impera um limite, ou seja, uma espécie de vácuo ou até mesmo uma redução muito drástica do poder estatal em determinadas áreas de seu território. Então, por exemplo, um exemplo que chama muito atenção nesse caso é o caso das favelas. O caso das favelas, embora não todas, mas acaba evidenciando bastante isso. Porque se nós observarmos bem, no caso das favelas, principalmente aquelas que são controladas pelo crime organizado, nós temos uma quase inexistência do poder estatal. No caso, nessas regiões em que o crime organizado ele acaba imperando, nós temos os próprios agentes responsáveis pelo crime organizado, facções das mais variadas, que acabam exercendo a lei nesses territórios bastante delimitados. No caso, o exemplo das comunidades, de uma forma geral, chamadas também de favelas, e que são controladas pelo crime organizado, isso se deve, em grande parte, ao quê? Em grande parte, um abandono do próprio Estado com relação a essas regiões periféricas e mais pobres. Então, nesse sentido, eram regiões que estavam inseridas na lógica de soberania do Estado, no entanto, uma despreocupação ou mesmo um abandono por parte do Estado permitiu que grupos de poder paralelo assumissem o controle dessas áreas. Assim que esses grupos de poder paralelo assumem o controle dessas áreas, eles que passam a exercer uma lei própria que não necessariamente coincide com a lei estatal. Então, se observarmos, por exemplo, as regiões controladas pelo narcotráfico, nós temos essa realidade. No caso, os grandes responsáveis pelo poder paralelo, os grandes responsáveis pelo crime organizado é que determinam a noção de justiça que é realizada nesses lugares. Então, por exemplo, até embora constitucionalmente falando, a pena de morte, ela não seja presente no Brasil, no caso, nessas áreas de crime organizado, nessas áreas controladas pelo poder paralelo, os próprios chefes do crime organizado, eles acabam muitas vezes exercendo a penalidade de morte para aqueles que destoam suas leis, as leis que são impostas por eles. E isso acaba levando a uma série de conflitos em várias escalas, pois o Estado ele
tenta reaver esse território perdido, né? O Estado ele tenta reaver esse território do qual ele não possui soberania, né? E isso acaba levando a uma série de atritos entre esse poder paralelo e o poder estatal convencional, que é o que nós percebemos nas grandes operações policiais que tem como finalidade, né, destruir o crime organizado, né, e o poder paralelo que impera nessas regiões mais periféricas e nessas regiões mais pobres, né, sendo praticamente um cenário de guerra muitas vezes, né? Nós temos justamente essa situação do Estado tentando reaver o controle sobre esse território, né? E ao mesmo tempo uma grande resistência por parte desse poder paralelo em ceder ao Estado, né? Esse poder paralelo ele acaba tomando conta aos poucos, né, dessas comunidades, dessas regiões que são bastante delimitadas, e eles que começam também a oferecer serviços para a população que o próprio Estado não é capaz de oferecer, e muitas vezes cobrando com base nisso, né? Então, por exemplo, alguns serviços como energia elétrica, internet, televisão a cabo, assim como água encanada, entre outros pontos, acabam ficando sob controle do poder paralelo, que então pode adquirir inclusive por meios ilegais e então acaba cobrando da população, ou seja, a população não vai pagar para as operadoras de telefonia e de internet ou para as companhias estatais de energia elétrica ou de água, elas vão pagar para os membros do poder paralelo para que esse serviço seja mantido ou mesmo que não haja sanções maiores posteriormente, né? Então, né, nós percebemos que nessas situações forma-se uma dinâmica bastante própria, né, dessas regiões controladas pelo poder paralelo, né, que muitas vezes acaba se descolando da própria ótica legislativa do Estado. Então, nós acabamos tendo uma outra forma de administração totalmente diferente daquela estatal em um território do qual o Estado não tem pleno controle, né? E muitas vezes o Estado ele acaba agindo ou pelo conflito mesmo, como é exemplificado nas situações em que nós temos as forças policiais e até as forças armadas intervindo ostensivamente nessas regiões de comunidades mais pobres, controladas pelo crime organizado, como também nós temos às vezes a cooptação, né? Ou seja, a cooptação quando nós temos uma aliança entre alguns setores do poder paralelo com o próprio poder político convencional, algo que ocorre também com muita frequência, né? Nesse sentido, né, embora essas organizações elas sejam taxadas como criminosas, elas acabam muitas vezes sendo cooptadas por alguns integrantes, né, alguns representantes do próprio poder político organizado, como deputados, senadores, vereadores, entre outros exemplos, né, fazendo uma espécie de aliança oculta, né, já que isso seria considerado ilegal, né, para fazer com que o Estado ele tenha o mínimo de controle sobre esse território que foi, de certa forma, perdido, né? Além, é claro, né, da situação do crime organizado no Brasil, nós temos vários outros exemplos históricos que chamam a atenção para isso, né? Na Colômbia, como o caso de Medellín ou de Cali, né, que foram praticamente administradas por cartéis de drogas, que inclusive acabavam oferecendo serviço à população, muitos serviços que o Estado não era capaz de oferecer, esses cartéis de drogas acabaram oferecendo à população, inclusive, né, para até mesmo comprar o apoio da população, para que a população protegesse, né, os integrantes desses cartéis durante as tentativas do Estado de penetrar sobre esse território, né? Então, o poder paralelo ele é bastante presente, principalmente no mundo subdesenvolvido, em que a desigualdade social ela é muito grande e foi fortemente potencializada pelos impactos negativos da globalização, né, ao tornar a economia global muito mais competitiva, né, não dando muito margem para pequenos jogadores, enquanto que, ao mesmo tempo, né, representa essa limitação que existe dentro do poder do Estado, né, no qual o Estado ele acaba não sendo totalmente soberano sobre seu território, muitas vezes por situações de abandono em algumas regiões que foram abandonadas pelo Estado e o poder paralelo cresceu, suprindo as necessidades da população, mas em contrapartida estabelecendo as próprias leis, né, estabelecendo os próprios princípios legais, né, que não coincidem com a legislação estatal e inclusive criando uma concepção própria de justiça, que seria
seria exercida nesses territórios, né? E ao mesmo tempo, né, nós temos essa busca constante do Estado de tentar reaver esse território, seja a partir da cooptação, seja a partir do conflito, né? Os dois fenômenos acabam ocorrendo bastante, né? Às vezes os dois até ocorrem conjuntamente, né? Às vezes até se tem uma noção de conflito para se dar a impressão para a população geral de que esse território está sendo recuperado, mas por trás, né, vamos dizer assim, né, sem estar presente em frente à mídia, em frente ao público geral, nós temos também uma negociação por parte de alguns representantes do poder estatal com o poder paralelo, né? Já se nós pegarmos, por exemplo, o caso do contexto macropolítico ou do macrosocial, nós temos os conceitos de soberania compartilhada e soberania limitada que são muito presentes na situação contemporânea, né? No caso assim, soberania compartilhada e soberania limitada são bastante similares, mas não são necessariamente sinônimos. Muitas vezes, né, a soberania limitada ela acaba sendo também uma espécie de soberania compartilhada, mas nem sempre a soberania compartilhada ela é necessariamente uma soberania limitada, né? E por que isso? Nós já vimos anteriormente a situação da soberania compartilhada, né? Soberania compartilhada diz respeito principalmente, né, ao contexto global em que nós estamos vivendo, em que o poder econômico dos estados acabou de certa forma sendo reduzido frente às empresas, principalmente transnacionais, mas também, né, na questão de que cada vez mais foi necessário os estados se alinharem por pautas globais. Então a soberania compartilhada, ela pode ser evidenciada a partir, por exemplo, dos blocos econômicos, né? Os blocos econômicos acabam representando bem essa circunstância, né? No caso da soberania compartilhada, nós temos vários países que acabam se associando para poder competir, né, no mercado global, né? No mercado econômico global que está bastante competitivo, né? Ou seja, que acaba demandando muitas vezes associações entre várias entidades para manter essa concorrência, né? Então, nesse aspecto, né, quando nós temos os blocos econômicos, os estados não necessariamente renunciam à sua soberania. Se nós observarmos bem, por exemplo, na União Europeia ou no Mercosul, entre tantos outros exemplos, os estados não abrem mão da sua soberania. Eles ainda têm uma legislação própria, eles ainda têm um controle do seu território próprio. No entanto, algumas questões acabam sendo compartilhadas, né? Então, por exemplo, na própria Europa, né, embora existam as polícias locais, nós temos a presença da Europol, ou seja, uma polícia continental que tem permissão de atuar por entre os territórios dos diferentes estados da União Europeia, assim como a própria circulação de pessoas e de mercadorias com as fronteiras abertas também acaba fazendo com que os estados não tenham tanto controle assim sobre suas fronteiras. Os estados não abrem mão da sua independência, cada um tem o seu idioma, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua política própria, suas lideranças próprias. No entanto, algumas questões que dizem respeito a todos os membros acabam sendo decididas conjuntamente. Então, nisso que nós temos a soberania compartilhada, né? No caso do Mercosul também, nós temos mais ou menos essa própria situação que acaba ocorrendo, né? Nós já estamos começando a ter uma circulação maior de pessoas, uma abertura maior de fronteiras, entre outros pontos, né? Então, assim, né, algumas questões conjuntas acabam sendo decididas pelos membros do bloco, que nem na União Europeia, né, para um novo Estado-membro entrar e ingressar, né, ele precisa da autorização de todos os outros Estados-membros. A moeda única, também a zona do euro, também acaba, de certa forma, fazendo uma soberania compartilhada, pois nesse sentido, os países eles acabam não tendo necessariamente controle total sobre o seu sistema econômico, o que é visível em tempos de crise, como ocorrido na Grécia, por exemplo, na década de 2010, assim como na Irlanda, na Espanha, que acabaram adotando uma moeda única e não tiveram liberdade, né, para poder revalorizar, né, ou fazer operações de deflação com a moeda, já que era uma moeda compartilhada, né? Então nós percebemos de certa forma como essa soberania compartilhada ela pode ocorrer, né? Já a soberania limitada, ela também é uma soberania compartilhada. No entanto, né, o que muda muitas vezes é que no caso da soberania compartilhada, nós temos entidades que estão mais ou menos em uma situação de igualdade para tomar as decisões. Na soberania limitada, muitas vezes nós temos uma entidade que tem um poder geopolítico maior do que a outra entidade política que está compartilhando. Por exemplo, né, nós podemos citar como uma situação
o ocorrido no caso dos Estados Unidos no Canal do Panamá, né? Os Estados Unidos que acabaram se responsabilizando pela construção do Canal do Panamá no começo do século XX, e até a década de 70 os Estados Unidos tinham controle total sobre o território do Canal do Panamá. Ou seja, embora fosse um território panamenho, ele estava sob controle dos Estados Unidos, o que indica uma soberania limitada, já que o Panamá não tinha acesso aos recursos econômicos que eram provenientes da zona do Canal do Panamá. Apenas os Estados Unidos possuíam. Depois, nos anos 70, né, acabou sendo realizado um acordo que acabou criando a noção de soberania compartilhada, no qual os dois estados eles acabavam compartilhando, né, os frutos econômicos que eram provenientes da zona do Canal do Panamá. Né? Depois, em 99, a zona do canal passou integralmente a fazer parte do Panamá. Outro exemplo que nós temos também são as bases militares norte-americanas espalhadas pelo mundo, né? Os territórios em que nós temos as bases militares norte-americanas, apenas o próprio Estados Unidos tem jurisdição, mesmo sendo no território de outro país, quem administra essas áreas são os Estados Unidos. Os países no qual essas bases acabam se instalando podem até expulsar, né? Já que de certa forma o território é deles, eles podem até expulsar as bases militares americanas de seus territórios. No entanto, nós devemos ter em vista que os Estados Unidos têm um poder geopolítico muito maior, o que dificultaria com que os países tomassem muitas vezes essas decisões. Né? Então nós temos bases militares dos Estados Unidos presentes em diversos lugares do mundo. Né? Então nós temos uma grande presença no Oriente Médio mesmo, elas são bastante presentes. Na América Latina, no Pacífico, nós temos também várias bases militares dos Estados Unidos presentes no território de outros países. Né? De certa forma, né, esses países eles acabam permitindo que as bases militares americanas se instalem. No entanto, né, pensando na grande diferença de poder geopolítico, militar e econômico que os Estados Unidos têm com relação a esses países, é muito complicado para esses países tomarem alguma decisão no que diz respeito às bases militares norte-americanas, fazendo com que seja uma soberania limitada, né, já que o território das bases norte-americanas não são controlados pelos países onde elas se instalam, né, e sim são controladas pelos Estados Unidos. Nós temos o caso, por exemplo, da prisão de Guantánamo em Cuba, né, na base de Guantánamo em Cuba também, que é um outro exemplo que chama bastante atenção. Né? Nesse sentido, nós temos uma situação diferente, pois, né, a base de Guantánamo ela está em um território de um país que tem conflito com os Estados Unidos, que é o caso de Cuba, né? Tanto que Cuba o governo cubano acabou cortando todo o fornecimento de água, energia elétrica, entre outras questões para a base de Guantánamo, com o intuito de que os americanos se retirassem de lá. No entanto, o governo americano acaba dando suporte para a manutenção da base de Guantánamo. Né? Então, embora seja um território presente em Cuba, né, acaba recebendo assistência por parte do governo americano. Ou mesmo Gibraltar também, né, que está localizado no extremo sul da Península Ibérica, no que seria próximo ao território espanhol, no entanto, é administrado pelos ingleses. Ou seja, seria um território, né, presente na Península Ibérica que está oficialmente sob jurisdição britânica. Então nós temos essas situações que evidenciam muitas vezes, né, os limites que os estados acabam enfrentando na contemporaneidade, né? Tanto a questão de muitas vezes eles enfrentarem limites dentro da sua própria soberania, né, muitas vezes tendo que dividir forças com poderes paralelos que ocupam territórios muitas vezes marginalizados ou periféricos, e também, né, na situação macro, em que algumas questões acabam sendo compartilhadas, principalmente no que dizem respeito a assuntos globais, como a questão, por exemplo, ambiental, que tem sido cada vez menos uma questão da soberania dos países e tem sido cada vez mais uma questão de soberania compartilhada, no intuito de a própria comunidade internacional tomar as decisões no que diz respeito a isso, né? Assim como também os blocos econômicos e assim como também, né, a questão do poder, das diferenças de poder geopolítico, quando nós temos um Estado que acaba exercendo um controle parcial ou até mesmo total sobre parte do território de outro Estado, muitas vezes por conta da grande diferença de poder geopolítico entre o Estado que se instala e o Estado onde essas bases militares ou então seções administrativas acabam sendo instaladas. Outro ponto que nós temos também é a noção de diáspora, que também tem relação com o contexto da globalização, com o contexto do mundo globalizado. Uma questão que chama muito atenção para a contemporaneidade são os fluxos
fluxos migratórios que têm sido mais constantes. Embora a migração seja um fenômeno comum à própria humanidade, né, desde a antiguidade, quiçá até desde a pré-história, nós temos uma humanidade migrante, né, se instalando em diferentes lugares. Atualmente, né, as revoluções dos transportes, das comunicações, entre outros pontos, assim como a instalação de empresas multi e transnacionais, acabam facilitando o fluxo de pessoas também, né? Então, nesse sentido, nunca nós tivemos um fluxo de migração tão intenso como o que nós temos na atualidade. E nesse aspecto, né, nós temos a questão da chamada desterritorialização e reterritorialização. E o que seria isso? Quando nós temos um fluxo, muitas vezes unidirecional de imigrantes para um lugar, que acabam moldando completamente a paisagem da onde esses grupos de imigrantes acabam se estabelecendo, né? Por exemplo, nós temos uma situação, né, que é bastante presente, que diz respeito a várias levas de comunidades de imigrantes de um determinado lugar que acabam se instalando no território de um outro país. E isso acaba modificando, né, tanto o aspecto paisagístico como até o aspecto cultural desse país, podendo muitas vezes gerar a formação de bairros étnicos, guetos, né, entre outros pontos, em que a cultura migrante, né, a cultura do país de origem do migrante, acaba sendo preservada. Nós temos isso com bastante intensidade na atualidade, né? Nós temos algumas cidades, né, grandes megalópolis, vamos dizer dessa forma, que são policulturais, né? A gente pode pensar o caso de Toronto, no Canadá, por exemplo. Toronto é uma cidade que já recebe imigrantes há muito tempo, há décadas, se não séculos, recebe imigrantes e também atualmente recebe um fluxo imenso de imigrantes de diferentes lugares, né? Já se estimou que em Toronto, no Canadá, se fala mais de 140 idiomas, ou seja, existem 140 comunidades que têm, além do inglês, os seus idiomas do país de origem, né, que acaba sendo muitas vezes ensinado para as futuras gerações, né, que acaba servindo como uma língua doméstica. Claro, né, que no caso da cidade, todos acabam falando a língua franca, né, acaba falando o inglês em certas ocasiões, né. No entanto, né, existe a chamada língua doméstica, ou até mesmo uma língua distrital, podemos dizer dessa forma, que é utilizada para a comunicação entre os membros de um mesmo grupo étnico nacional que se estabelece dentro dessa cidade, né. Então a gente tem um espaço bastante delimitado, uma cidade que tem mais de 100 idiomas que acaba sendo falado. Nós temos o caso de Nova York também, com a presença de vários bairros étnicos também, embora o inglês seja utilizado como uma língua franca, nós temos também vários bairros no qual nós temos a presença de linguagens africanas, árabes, além também de linguagens hispânicas, né, português também, né, eslavas do sudeste asiático, né, entre tantos outros pontos, que acaba levando a uma grande diversidade de costumes, né, de culturas e de tradições nesses lugares, até com restaurantes também que oferecem uma culinária típica do país de origem, né, entre outros pontos, né. A gente tem as Chinatowns também, né, que são bastante presentes, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, né. A de Los Angeles acaba sendo a mais conhecida, mas não é a única, né. Existem Chinatowns em vários outros lugares que são praticamente microcidades chinesas, onde se fala o mandarim, onde acaba a arquitetura acaba reverberando muitas vezes os aspectos da arquitetura chinesa, né, onde também se vende produtos e culinárias que remetem à cultura chinesa, né, assim como mesmo no caso do Brasil nós temos na cidade de São Paulo o bairro da Liberdade, né, onde a presença da cultura japonesa é bastante marcante. Então nesse sentido nós temos a desterritorialização e a reterritorialização, né, no sentido de que quando os imigrantes eles se retiram de seu país, eles acabam desterritorializando. No entanto, quando eles acabam chegando ao país de origem, eles acabam reterritorializando os aspectos do seu país de origem, né, dando uma grande diversidade nos lugares onde eles se estabelecem, principalmente em cidades que já recebem imigrantes há séculos e ainda continuam recebendo, em grande parte por conta da qualidade de vida, né, e também por conta de melhores oportunidades. E sobre isso, né, nós podemos levar em consideração que alguns autores falam principalmente, nós temos entre vários que tratam sobre essa temática Marc Augé. Marc Augé, ele é um antropólogo bastante reconhecido no que diz respeito à questão dos lugares e da diáspora, inclusive ele é reconhecido também por ter criado o conceito de não lugar, né? Não lugar, que é o chamado espaço intercambiável, né? Em que nós temos o anonimato, né, dos seres humanos dentro de um determinado lugar. São os lugares em que não ocorre necessariamente a socialização, mas apenas a circulação de pessoas, e que tem sido uma característica
bastante marcante da globalização, né? Então, meios de transporte, redes de hotéis, supermercados, shoppings, áreas de serviço de autoestradas, assim como o campo de refugiado, não existe necessariamente um lugar de socialização entre as pessoas, e sim apenas circulação. As pessoas não acabam criando um vínculo com aquele lugar, elas estão lá temporariamente, ou por consumo, ou porque elas estão na espera de ir para um outro lugar. Tipo um shopping, por exemplo, um shopping as pessoas vão lá apenas para circular e consumir, né? Não existe um espaço simbólico necessariamente das pessoas com esse lugar. Já, por exemplo, redes de autoestradas, assim como também campos de refugiado, são pessoas que estão lá com a intenção de sair de lá, né? Estão lá com a intenção de ir para um outro lugar, né? Então, nesse sentido, o não lugar ele seria oposto à noção de lugar antropológico ou lugar etnográfico. É um lugar onde, né, não poderia ser percebidas as relações de socialização, né? É um lugar em que nós temos as pessoas não incorporando esse local à sua identidade, né? Eles não são espaços de reunião, né? Eles são espaços apenas de circulação, né? Que são produtos da chamada supermodernidade, ou seja, a supermodernidade diz respeito a essa grande noção dos fluxos constantes que nós possuímos na atualidade, no qual, né, as pessoas acabam não tendo muito tempo, né, de poder estabelecer um vínculo com o lugar, porque elas estão constantemente em circulação. Tem até uma relação, de certa forma, com o conceito de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, né, no sentido de que atualmente todas as relações econômicas, assim como as relações sociais, elas são líquidas, né, elas se desfazem com o tempo com bastante velocidade, mas isso é um ponto que nós vamos ver em um outro momento. E Marc Augé, por uma antropologia da mobilidade de 2007, ele afirma, né, que a mobilidade sobremoderna, em que nós temos um elevado movimento da população associado à comunicação instantânea, à circulação de produtos, imagens e informação. Nesse aspecto, né, uma característica da sobremodernidade ou da supermodernidade seria justamente o fato de que as pessoas elas acabam estando em constante mudança, em constante circulação e recebendo ao mesmo tempo informação de diferentes lugares, o que faz muitas vezes nós redefinirmos a própria noção de lugar no contexto contemporâneo. Afinal de contas, o que seria um lugar? Já que as pessoas elas podem ter contato indireto com o lugar. Se antigamente uma pessoa ela tinha que viajar até um determinado lugar para criar um vínculo com ele, atualmente isso não é necessário, né? As pessoas estão, a partir das redes sociais, a partir dos veículos de comunicação instantânea, entrando em contato com diferentes partes do mundo. Ao mesmo tempo também, justamente por conta da necessidade de fluxos, né? Da globalização, as pessoas também não se apegam mais aos lugares onde elas se estabelecem, formando então os não lugares, formando espaços de circulação. Outro pensador que trata sobre esse assunto é o Denis Retailleau, né, que fala em espaço móvel, que é de 2005, em que ele fala de um espaço de uso constantemente recomposto, né, no sentido de que esse processo de circulação, esse grande processo que nós temos de fluxos, né, esse grande processo que nós temos de circulação de pessoas, de mercadorias e de informação, faz com que o espaço ele seja constantemente recomposto, né, ou seja, as mudanças são mais rápidas, os lugares eles sofrem alterações mais rapidamente também, né, nós podemos perceber nas paisagens urbanas como elas se alteram muito rapidamente, né, muito rapidamente nós temos novas empresas se estabelecendo, novas estruturas sendo construídas ou outras que são demolidas, novas estradas que acabam sendo abertas, né? E ao mesmo tempo também novas pessoas que circulam por esse lugar. Então, como que nós podemos pensar um aspecto de socialização e interação, tendo em vista, né, esse constante fluxo de pessoas diferentes que estão constantemente percorrendo os diferentes lugares, né? Então, Denis Retailleau ele acaba tratando sobre esse grande desafio, né? Pensar essa interação, né? Essa interação no contexto sobremoderno, né? Pensando no conceito de Marc Augé, né? Como que a interação social ela tem ocorrido em um momento em que as pessoas elas não têm criado raízes nos espaços que elas ocupam, já que elas estão em um processo constante de circulação. Com relação a isso também nós temos o Achille Mbembe, né? Em As Margens do Mundo,
Fronteiras, Territorialidade e Soberania na África, em que ele fala, né, que a territorialidade na contemporaneidade é itinerante, fluida, múltipla e plural, né? Ou seja, ela é itinerante, pois ela está constantemente sendo modificada, né? A circulação de pessoas tem modificado os territórios, né? Até pensando nessa própria questão da reterritorialização, nós temos, né, pessoas, grandes fluxos de imigrantes que se estabelecem em um lugar e acabam modificando completamente a paisagem e a cultura de um determinado lugar, né, formando bairros étnicos, mas não somente, né, nós temos também uma questão cada vez maior de uma mobilidade, de uma fluidez do território, né, ou seja, os territórios eles não têm sido mais pensados daquela forma mais rígida que se pensava anteriormente, como um espaço natural que é alterado pela ação humana, onde ocorre a socialização. Agora o território ele tem sido pensado como um ambiente de circulação e não apenas de socialização. E múltipla e plural no sentido de que no contexto contemporâneo, no contexto global, nós temos diferentes grupos que têm circulado por entre os territórios. Não apenas nós temos uma circulação constante, mas uma circulação de diferentes grupos que redefinem as próprias relações de socialização, né, com o contato cultural e com o contato social entre diferentes grupos sociais que outrora talvez nunca tivessem se encontrado, né, e ao mesmo tempo também uma redefinição até mesmo da própria interioridade das pessoas, quando elas passam a ter contato com o outro, né? A questão da superação dos estereótipos, mesmo em certo sentido, né? A questão, por exemplo, né, de ter sido cada vez mais fácil as pessoas elas se interrelacionarem com um grupo de aspectos culturais e étnicos ou até religiosos diferentes, né? Redefinindo muitas vezes a percepção que nós temos com relação ao outro, ou seja, redefinindo a própria noção de alteridade, né? Pensando a alteridade na forma como eu me vejo e com relação ao outro, né? A partir desse momento, o contato entre diferentes pessoas, seja a partir dos meios virtuais, seja a partir dos meios físicos, também tem feito repensar, né, a própria noção, né, de como o outro ele pode ser percebido, né, para além da própria questão territorial, né, para além das fronteiras territoriais entre os países. Já Martin Vanier, ele fala em O Poder do Território, de 2008, que nós temos uma sociedade de indivíduos, né, ou seja, uma sociedade que consiste na soma das experiências pessoais e que acaba constituindo uma pluralidade própria a cada um. Nesse sentido, os indivíduos não pertencem a um grupo fechado. Se associa até bastante com o que nós vimos na aula anterior, quando nós tratamos sobre a interdependência entre os lugares, principalmente a noção dos fluxos organizados de Joan Vincent, né, no sentido de que nós temos cada vez mais uma circulação de pessoas por entre os lugares, e essas pessoas que circulam por entre os lugares, elas acabam trocando experiências com as pessoas nativas daquele determinado lugar, né? Então, nesse contexto global que nós temos, né, se nós pensarmos em uma sociedade de indivíduos, né, em uma sociedade formada pela soma das experiências pessoais, com esses grandes fluxos que nós temos atualmente, nós temos um grande enriquecimento de experiências pessoais, né? Nós temos experiências muito diferentes convivendo em um mesmo espaço territorial, principalmente tratando da questão dos refugiados, da questão dos imigrantes. Esses refugiados, esses imigrantes não são apenas estatística, e além deles poderem redefinir o próprio espaço geográfico dos lugares por onde eles passam, eles também podem redefinir a própria interioridade das pessoas com quem eles têm contato. Eles redefinem sua interioridade e redefinem a interioridade das pessoas com quem eles têm contato. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque de certa forma a questão dos laços afetivos também são fundamentais para o ser humano e também acabam repercutindo em ação social, como afirmou Weber, né? Não só o ser humano ele acaba adotando a racionalidade, mas também ele acaba adotando o afeto como uma forma de socialização. E isso acaba levando as pessoas muitas vezes a mudarem suas perspectivas, a desafiarem estereótipos e ao mesmo tempo também a muitas vezes, né, acabar assumindo causas que não eram inicialmente suas, como nós vemos, por exemplo, né, embora exista um movimento anti-imigração forte em alguns países como Estados Unidos, França, Alemanha ou Itália,
nós temos também norte-americanos, franceses, alemães, italianos que são a favor da imigração, em grande parte porque eles têm contato com migrantes, eles acabaram conhecendo as experiências dos migrantes e acabaram muitas vezes internalizando a experiência desses migrantes, né? Afinal de contas, até pensando na própria noção de narrador de Walter Benjamin, né? No sentido de que a pessoa que está escutando o narrador de uma história, ela acaba muitas vezes incorporando a narrativa à sua experiência pessoal. Isso acaba fazendo muito sentido, né? No contexto contemporâneo, como nós temos histórias compartilhadas de viajantes, histórias compartilhadas de imigrantes, refugiados ou de pessoas que circulam por um determinado lugar. Nós temos uma grande rede de compartilhamento de experiências no contexto contemporâneo que tem ultrapassado as próprias noções de fronteiras territoriais, redefinindo muitas vezes o papel do território na contemporaneidade, né? Afinal, qual é o papel do território nesse contexto diaspórico que nós estamos vivendo? Qual o papel do território nesse contexto em que as culturas elas estão se unindo, né? Elas estão muitas vezes mudando de lugar, se reterritorializando em outros lugares? Qual o papel do território nesse contexto de grande circulação, né? De pessoas, de informações, de mercadorias ou de fluxo, né? E qual é o papel do território nesse contexto em que nós temos uma grande troca de experiências também entre os diferentes indivíduos de diferentes lugares, né? Fazendo com que a distância entre os lugares ela seja simbolicamente cada vez menor até o ponto de ser totalmente nula, né? Então a diáspora, a imigração principalmente, né? Ela nos leva a pensar, né? A repensar a própria noção do território na contemporaneidade. E o outro ponto que nós iremos tratar diz respeito à questão principalmente de comunidades tradicionais, sobretudo sociedades indígenas, no que diz respeito ao território, né? Então, por exemplo, se nós observarmos bem, né, as comunidades tradicionais elas têm uma relação com o território bastante diferente do que seria a comunidade estatal ou a sociedade ocidental de uma forma geral, né? E sobre isso nós temos também vários autores que pensam sobre esse assunto, entre alguns deles, né, bem poucos podemos dizer dessa forma, né, mas alguns que acabam chamando a atenção para a discussão que nós iremos tratar. Nós temos Peter Rivière, né, que em Indivíduo e Sociedade em Guiana, de 1984, né, em que ele trata, né, que as sociedades indígenas elas acabaram tendo muitas vezes que redefinir a sua própria noção de território, já que historicamente falando a maior parte das sociedades indígenas não se organizavam territorialmente. E se nós pensarmos bem, né, tanto na América do Norte, na América Central, do Sul, na África ou na Oceania, até mesmo na Ásia de uma forma geral, grupos nativos, grupos indígenas, né, aborígenes, autóctones, como podem ser chamados das mais variadas formas, né, dependendo do lugar, elas inicialmente não tinham necessariamente um vínculo territorial, mas um vínculo voltado à questão de outras relações, como relações míticas ou até relações de parentesco, né? Até mesmo os totens canadenses acabam evidenciando isso muito bem, né? Os totens que são muito presentes entre os aborígenes da América do Norte revelam muito sobre isso, né? O que são os totens? Grandes colunas de pedra ou de madeira, que acabam muitas vezes demonstrando a linhagem de um determinado grupo, né? E por que eles eram importantes? Eles eram importantes para servir como uma espécie de localização, pois essas sociedades indígenas antigamente não se orientavam territorialmente. Elas não pertenciam ao mesmo grupo por compartilharem o mesmo território, mas pertenciam ao mesmo grupo por conta dos laços de parentesco que elas possuíam. E os totens, nesse sentido, eles serviam de ajuda, pois se algum indígena perdido passasse na frente da casa de outro indígena, ele poderia ver o totem. Se fosse de um parentesco colateral, ele poderia pedir ajuda. Se fosse de uma família que era tradicionalmente inimiga sua, ele teria que sair de lá, né? Então, nesse aspecto, né, embora o território ele tenha muita importância para os indígenas, né, não se nega que o território tem uma importância para os indígenas, no sentido de que muitas vezes buscam viver de uma forma harmônica, né, extraindo apenas o suficiente para a sobrevivência, além de também dotando de vários aspectos simbólicos no território, às vezes até religioso, com a noção de espíritos ancestrais que ocupam o meio ambiente, né, eles não tinham uma organização política pautada no território, e sim uma organização política pautada em outros elementos, como é o caso do parentesco mesmo, né? E quem acaba tratando bastante sobre essa grande mudança é o brasileiro João Pacheco de Oliveira, né, antropólogo, em que ele fala Os Poderes e as Terras Indígenas, em 1989, que os indígenas não costumavam
precisavam estabelecer limites territoriais para a organização social e que tal necessidade é produto da própria colonização, né? E até existe uma grande diferenciação nesse ponto entre terra e território indígena, né? Porque assim, se nós observarmos, inicialmente os indígenas, embora o território sempre tivesse uma importância para eles, o território não era, assim como no caso das sociedades ocidentais ou das sociedades estatais, como um lugar do espectro político, né? Do espectro em que nós temos uma autoridade que acaba exercendo o seu poder político, né? O que importava nesse aspecto eram outras relações, como as relações de parentesco, por exemplo, entre tantas outras, que acabavam determinando o pertencimento e que acabavam determinando a autoridade, e não o território em si, né? Até retomando aquela própria noção de Rafestan, de que o território ele é um construto, né? Ou seja, o território ele só existe na nossa mente, né? O território ele não existe na natureza, né? Ele é o sentido, é o significado que nós damos para o espaço natural, mas o espaço natural sozinho não representa nada, né? O espaço natural só ganha o aspecto de ser um território a partir do momento em que nós consideramos aquilo como tal, né? E nesse aspecto, para os indígenas, né, não havia necessariamente essa noção de território, né? O espaço que ele ocupava não necessariamente determinava uma série de direitos, deveres ou obrigações, ou mesmo um poder político ou qualquer coisa do gênero. Era apenas o lugar que eles ocupavam e do qual eles extraíam os recursos para sobreviver, nada mais além disso. No entanto, com a colonização, acaba ocorrendo a necessidade dos indígenas terem que se adequar à própria noção de territorialidade para poder valer os seus direitos. Tanto que atualmente, né, o que nós mais vemos no que diz respeito ao movimento indígena é a reivindicação pela demarcação de terras, né? Justamente sociedades que não se organizavam sobre uma territorialidade no passado, agora necessitam organizar a partir de bases territoriais, em grande parte porque graças a isso, eles conseguem ter um espaço para manter suas tradições, seus costumes e até mesmo preservar a sua etnia, preservar o seu grupo de uma forma geral, né? Então foi o próprio impacto da colonização que se organizou de uma forma territorial que acabou pressionando os indígenas a também adotarem uma perspectiva territorial. E atualmente é muito difícil pensar na questão indígena sem pensar justamente na questão de terras e de território, né? Sendo que terra é mais o aspecto jurídico e político, né? Então as terras indígenas, né, são chamadas de terras, não territórios indígenas, pois no caso o que determina as terras é os aspectos jurídicos que são delimitados pelo próprio Estado depois de uma série de conflitos, como nós vimos na aula anterior, né? Os conflitos inseridos na própria lógica estatal, em que esses grupos, não só indígenas, mas ribeirinhas e quilombolas também, acabam reivindicando ao Estado a demarcação de terras, né? Já o território é tido como local de ação e de sociabilidade, né? Então, essa que é a grande diferença. A terra é o limite que acaba sendo demarcado pelo próprio Estado, né? E o território é o local onde, nessa terra, né, nesse espaço natural que acaba sendo determinado legalmente, onde ocorre a socialização, onde entre esses indígenas praticam sua agricultura tradicional, seus costumes tradicionais, assim como também falam seu idioma tradicional, seguem suas crenças tradicionais e seguem também seu estilo de vida tradicional, né? É interessante notar isso, né, como nós temos uma demanda cada vez maior, né, pela questão das terras indígenas, né, e que já não é uma coisa recente, já há muito tempo nós temos essa questão da demarcação, desde o início do século XX, né, o Marechal Cândido Rondon, né, acabou sendo um dos pioneiros na questão de preservação dos indígenas, e depois, né, nós já começamos a ter uma autonomia maior, né, no que diz respeito à administração da terra indígena, né, um dos grandes marcos que nós temos será justamente em 1961, com a fundação do Parque Indígena do Xingu, né, que é o maior parque indígena do mundo, né, que teve uma contribuição dos irmãos Vilas Boas, né, que acabaram depois participando da expedição da Marcha para o Oeste, na expedição do Roncador Xingu, né, da Marcha para o Oeste, e que acabaram reconhecendo diversos grupos indígenas e assinalaram a grande importância que teria de preservar esses povos, seus costumes e suas culturas do surto modernizador, né, que estava levando ao desmatamento, à expansão dos campos e também ao etnocídio de várias comunidades indígenas, né, sendo então instalado
o Parque Nacional do Xingu, que é a maior, mas é uma das várias outras reservas que nós temos no Brasil e no mundo também, né? Pensando no contexto canadense, australiano, neozelandês, em que inclusive nesses cenários os indígenas têm até um maior poder de decisão do que no caso do Brasil, que acaba muitas vezes, né, no caso brasileiro, tendo que ser mediado pela FUNAI, né, pela Fundação Nacional do Índio. Então, a organização das terras indígenas acaba estabelecendo noções territoriais para povos que tinham uma noção de uma organização não necessariamente pautada no território. Se pautavam em alianças, parentesco e mito de fundação, entre outros pontos, né, que nós iremos ver com mais intensidade em um outro momento. No entanto, né, nós podemos perceber, né, como que essa grande mudança, essa territorialização dos indígenas está associada também com as demandas para a preservação de seus costumes tradicionais, né? Com a regulamentação das terras indígenas também nós temos o deslocamento de populações e também o conflito tanto entre comunidades indígenas como comunidades indígenas e não indígenas por conta do valor simbólico que determinado local possui para elas. Afinal de contas, torna-se bastante complicado, né, você pegar sociedades que não se organizavam territorialmente e inseri-las numa lógica territorial, né? Acaba sendo bastante complexo, sobretudo porque às vezes alguns lugares podem ter um valor simbólico para mais de uma comunidade indígena, né? Então, que critérios deveriam ser utilizados para estabelecer as terras indígenas de um e de outro grupo? Fora também a presença de outros grupos sociais também que acabam atuando e que se opõem à demarcação de terras indígenas, em grande parte pelo valor econômico que elas possuem, já que muitas vezes elas estão até propositalmente, né? Acabou sendo até mesmo uma jogada do próprio Estado brasileiro para impedir que empresas estrangeiras usassem os recursos minerais do Brasil, né? Já que muitas dessas reservas indígenas acabam se localizando também em regiões em que há grandes minérios, né? Nesse sentido, nós temos a presença do garimpo ilegal, de grandes empresas mineradoras, além também de latifundiários que reivindicam também a terra que os indígenas ocupam como suas, levando a vários conflitos de terras, não só com os indígenas, mas também nós podemos acrescentar populações ribeirinhas, né, e quilombolas também, né, que acabam de certa forma ficando sob jurisdição daí do INCRA, né, para a demarcação de terras, né, e também acabam sendo muitas vezes alvo de conflitos entre diversos grupos, né, além desses grupos também com relação a grupos externos, como é o caso, por exemplo, de grupos que buscam extrair algum valor econômico desse território, né, mostrando a complexidade que é a questão da terra indígena do Brasil, que não poderia ser resumida em parte de apenas uma aula, né? Então, com isso, nós podemos concluir, pelo menos por hora, o assunto de territorialidades, né? Então, nós vimos desde as concepções mais clássicas de soberania e território, e depois, né, nós começamos a perceber no decorrer das aulas em que medida elas são ou não são aplicáveis, né? Até chegar nesse último contexto em que nós vimos as grandes dificuldades em que nós temos para poder associar essas noções clássicas de território e de soberania com o contexto contemporâneo, tanto pela questão dos poderes paralelos, dos poderes também de empresas transnacionais e multinacionais, da necessidade cada vez maior de uma integração global, como também o grande fluxo de pessoas a partir da imigração, da diáspora e da reterritorialização, e também as demandas culturais de povos tradicionais, né, que também reivindicam muitas vezes terras para poder exercer seus costumes e seus hábitos tradicionais. Então, no momento é isso, uma boa tarde para todos.